Olá, turma. Nessa videoaula nós iremos fazer uma revisão do capítulo trabalhado em sala de aula, o capítulo 4. Na verdade, uma continuação do capítulo 4, pois o capítulo é dividido em 4 partes, que são os 4 períodos da filosofia grega antiga. O primeiro período foi chamado de período pré-socrático ou cosmológico. O segundo período, período socrático ou antropológico. Esses 2 primeiros períodos nós vimos eles em uma videoaula anterior. Nessa videoaula nós iremos trabalhar os 2 últimos períodos da filosofia grega antiga, que foram o período sistemático e o período helenístico, também chamado de greco-romano. Comecemos então pelo primeiro, período sistemático. Nesse período esse período se caracteriza principalmente pela figura de Aristóteles. Aristóteles foi o principal filósofo e o único, aliás, filósofo desse período. E aí eu coloquei essa imagem aí de uma escultura que representa Aristóteles. Mas quem foi Aristóteles? Ele foi um filósofo grego do século IV a.C., discípulo de Platão. No entanto, apesar de ter sido discípulo de Platão, ele rompeu com o mestre e criou uma filosofia própria. Aristóteles ele se propôs, na sua filosofia, a reunir todo o saber produzido pelos gregos da sua época e não só todo o saber dos gregos, mas, além disso, todos os ramos do pensamento dos gregos. Então, Aristóteles ele foi, nós podemos dizer, um grande sistematizador. Por isso que o nome do período é chamado de período sistemático, porque ele sistematizou, ele organizou todo o saber dos gregos em todos os ramos do pensamento. Então, Aristóteles, deve-se a Aristóteles esse período sistemático. Nós vimos também que Aristóteles ele fez uma diferenciação, ou seja, ele fez uma divisão do saber que existia na Grécia e uma distribuição. Ele distribuiu o saber em várias categorias, em várias classes. E essa divisão que ele fazia e a distribuição, Aristóteles usava como critério, e aí eu coloquei essa imagem de uma escada do conhecimento, ele dividia a partir do simples até o complexo, do inferior para o superior. Então, Aristóteles utilizava como um dos critérios para a divisão do conhecimento o fato de o conhecimento começar de um grau simples até um grau complexo, de um grau inferior até um grau superior. Por isso que nós podemos pensar, imaginar, como eu coloquei aí nessa imagem, a figura de uma escada, né? Onde cada degrau representa um nível a mais, um nível superior em relação ao anterior. Essa classificação e essa distribuição que Aristóteles fez deu origem na filosofia aos campos do conhecimento. E nós também podemos dizer as disciplinas da filosofia. Daqui a pouco nós veremos quais foram esses campos. O importante ressaltar agora é que essa classificação por Aristóteles ela foi tão importante que, através dela, é que se tradicionalmente começou a dividir a filosofia, começou a colocar a filosofia em vários campos. A disciplina da filosofia foi dividida em alguns campos, e nós veremos quais foram daqui a pouco. Nessa imagem, eu coloquei, além, como os senhores podem ver, essa imagem de uma árvore com vários ramos, com vários galhos, eu coloquei uma frase que é bastante conhecida. A frase diz: a filosofia é a mãe de todas as ciências. Por quê? Se nós quisermos fazer uma analogia, nós podemos dizer que a filosofia é como se fosse uma árvore. E nessa árvore, como está aí na imagem, uma árvore constituída de vários ramos, de vários galhos. Esses ramos a gente poderia chamar de ramos do pensamento. Então, qual foi a importância de Aristóteles? Aristóteles atribuiu para cada ramo um nome, digamos assim. Então, Aristóteles dividiu a filosofia em vários ramos, em vários campos de pensamento. A filosofia é considerada por muitos como a mãe de todas as ciências, pois muitas das ciências, grande parte das ciências que nós temos hoje nasceram da filosofia, ou seja, pertenciam à filosofia. Era um dos ramos, era um dos galhos dessa árvore que nós podemos chamar de árvore da filosofia. Então, muitas ciências que nós temos hoje na contemporaneidade, antes na Grécia Antiga, no tempo de Aristóteles, pertenciam à filosofia, mas com o tempo foram se separando, e daqui a pouco nós veremos por quê.
Aristóteles afirmava que, antes de qualquer estudo, era preciso conhecer os princípios e as leis do pensamento. Esse estudo foi chamado por Aristóteles de analítica, mas na Idade Média recebeu o nome de lógica. Então, Aristóteles dizia que antes de se estudar a filosofia, era necessário estudar as leis e as regras do pensamento. Essas leis e as regras do pensamento, Aristóteles deu o nome de analítica. No entanto, na Idade Média, os medievais resolveram intitular analítica de lógica. E até hoje existe essa disciplina. Até hoje ela é conhecida como lógica, não como analítica. Aristóteles foi o criador da lógica como instrumento do conhecimento em qualquer campo do saber. A lógica não é uma ciência, mas um instrumento para ela. E aí eu coloquei a imagem da capa do livro de Aristóteles, que contém todo o estudo dele a respeito da lógica. O livro, traduzido para português, se chama Órgano. Nesse livro, Aristóteles reuniu todo o saber que os gregos tinham a respeito da lógica, que seria as leis e as regras do pensamento. Importante ressaltar, como está escrito aí no slide, que a lógica não é uma ciência, a lógica não é uma disciplina da filosofia, mas Aristóteles entendia que a lógica era instrumento para a ciência, era instrumento para a filosofia. Antes de se fazer filosofia, Aristóteles entendia que era necessário estudar a lógica para depois estudar a filosofia ou qualquer outra ciência. Os campos do conhecimento filosófico. Então, nós vamos ver agora qual foi a divisão que Aristóteles fez na filosofia. Eu coloquei a imagem, como os senhores podem ver, de um cubo, porque um cubo tem 3 dimensões. Então, e Aristóteles dividiu a filosofia em 3 partes. Quais foram? Aristóteles dividiu a filosofia em 3 tipos de ciências. As primeiras, ciências produtivas; a segunda, ciências práticas; e a terceira, ciências teoréticas ou contemplativas. O que são as ciências produtivas? As ciências produtivas, elas estudam as atividades humanas que têm como objetivo a produção de um objeto ou de uma obra. Os exemplos de ciências produtivas que nós podemos citar: arquitetura, economia, medicina, poesia, teatro e várias outras. Toda ciência que tem como objetivo a produção de algo, Aristóteles entendia que ela pertencia às ciências produtivas. Já as ciências práticas estudavam as atividades humanas, as ações humanas que têm fim nelas mesmas. O exemplo que Aristóteles dá de ciência prática seria a ética, que tem como fim a virtude pessoal, e a política, que tem como fim, que tem como objetivo o bem da comunidade. Então, a ética, nós podemos dizer que o objetivo da ética é formar um indivíduo melhor, um indivíduo virtuoso, e a finalidade da política é formar o bem da comunidade, é o bem coletivo, não o bem individual como a ética almeja, mas um bem coletivo. Então, as ciências práticas são as ciências que estudam são as ciências que estudam as relações dos seres humanos entre si, ou entre ele, a relação dos seres humanos entre si em sociedade e consigo próprio, né? Porque a ética também é algo individual, não somente coletivo. E, por fim, Aristóteles dividiu as ciências teoréticas ou contemplativas. Esse tipo de ciência que Aristóteles classificou, ela se caracteriza pelo estudo das coisas que existem independentemente dos seres humanos. Então, tudo aquilo que existe independentemente dos seres humanos, Aristóteles considerava que pertencia a esse campo, o campo das ciências teoréticas ou contemplativas. E Aristóteles dividiu essa ciência, a ciência teorética ou contemplativa, em 4 tipos, que nós veremos a seguir. O primeiro tipo era a ciência das coisas naturais submetidas à mudança. Exemplo, a física, a biologia, a meteorologia, a psicologia. Todas essas ciências, na época de Aristóteles, elas tinham a ver com o estudo das coisas naturais, com objetos naturais, que estavam submetidos à mudança. Então, o caráter delas, o caráter principal desse tipo de ciência teorética é porque os objetos da natureza que ela estuda estão suscetíveis à mudança. Já o segundo tipo é a ciência das coisas naturais que não estão submetidas à mudança, como, por exemplo, a matemática e a astronomia. E por que não estão submetidas à mudança? Porque a matemática, como nós sabemos, os números são
nós podemos dizer que são imutáveis, ou seja, 2 mais 2 é igual a 4, 1 mais 1 é igual a 2, sempre, não muda. E a astronomia, isso se deve ao fato de que os gregos antigos acreditavam que os astros eram imutáveis, então eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, e para os gregos antigos, os astros, o Sol, a Lua, os planetas eram imutáveis. Então, por isso que Aristóteles coloca a astronomia nesse segundo tipo. O terceiro tipo é a ciência da realidade pura, que é chamada, Aristóteles chamou de filosofia primeira, e os medievais, novamente os medievais, mudaram o nome para metafísica. Então, a metafísica é a mesma coisa que filosofia primeira. Aristóteles não chamava de metafísica, não classificou de metafísica, mas na Idade Média apareceu esse nome, metafísica, que era o quê? O estudo do ser, o ser com S maiúsculo, que quer dizer o quê? Quer dizer o universo em geral. E, por fim, a última ciência era a ciência das coisas divinas, estudava as coisas divinas, que é a teologia. Então, todas essas ciências, na Grécia Antiga, segundo Aristóteles, pertenciam à filosofia, era um ramo da grande árvore da filosofia. Nesse próximo slide aqui, nós temos a ordem dessas ciências, né? No primeiro grau, nós temos a física, a biologia, a meteorologia, a psicologia. No segundo grau, ou segundo degrau, nós temos a matemática e a astronomia. No terceiro grau, nós temos a filosofia primeira, que é chamada também de metafísica. E no último, superior, nós temos a teologia. Então, para Aristóteles, a teologia era a ciência teorética de mais importância, de maior relevância. Ela ocupa a posição mais alta. E período helenístico ou greco-romano. O período helenístico ou greco-romano, ele se caracteriza por um contexto histórico bastante conturbado para a Grécia. Por quê? Porque nessa época, a polis grega, a cidade grega, não tinha mais o poderio dos períodos anteriores. A Grécia tinha sido já invadida pelo Império Macedônico e pelo Império Romano. Por isso que o nome desse período pode ser chamado de período helenístico ou greco-romano, pois isso é uma fusão da Grécia com Roma. E o nome helenístico vem do fato de que os gregos também eles se chamavam de helenos. Então, por isso que o nome do período é também chamado de helenístico ou greco-romano. Nesse período, como eu já havia mencionado, a polis grega, que quer dizer a cidade, ela deixa de ser o centro político e a referência principal dos filósofos, devido à invasão da Macedônia e depois de Roma. Os filósofos gregos passam a dizer que eles são cidadãos do mundo. Surge então a filosofia cosmopolita. Por quê? Porque os filósofos gregos agora, eles não se consideram mais como cidadãos da Grécia Antiga, cidadãos da polis grega, porque a polis grega já não existia como antes. Eles se consideram cidadãos do mundo. Em grego, cidadãos do mundo significa cosmopolita. Então, por isso que essa filosofia do período helenístico também é chamada de filosofia cosmopolita. E aí, nesse período helenístico, existiu 4 tipos de sistemas filosóficos, ou 4 filosofias principais, que o livro menciona, né? Houveram mais, mas o livro menciona 4 tipos. A primeira filosofia ou sistema filosófico desse período foi o estoicismo, caracterizado pela ideia de autocontrole como ideal de vida, e aí eu coloquei a foto com um busto de um dos seus fundadores, que foi Zenão de Sítio. A segunda filosofia desse período foi o epicurismo, que baseava-se na ideia da simplicidade como ideal de vida. O nome epicurismo vem do seu fundador, que era Epicuro. O terceiro tipo era o ceticismo. Os filósofos dessa corrente procuraram mostrar que os seres humanos não têm o poder de alcançar a verdade, restando-lhe apenas as opiniões. E aí eu coloquei um dos fundadores dessa corrente filosófica, que foi Pirro de Elis. E, por último, nós temos o neoplatonismo, que buscava recuperar o pensamento de Platão e Aristóteles. O fundador dessa escola, como nós podemos ver aí na imagem, foi Plotino. E era isso. Obrigado pela atenção.